aqui o finalzinho do capítulo 5, que a gente ficou ainda em dívida. Efésios capítulo 1, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Efésios 1, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos continuar aqui no 6 e 7. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim: Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pois bem, irmão, estamos com o pensamento de terminar esse estudo dessa carta à igreja de Éfeso. Vamos falar um pouco desse capítulo 5, depois vamos voltar e falar um pouco do capítulo 1, onde a gente lemos. E, se der, a gente vai falar ainda um pouco no capítulo 6 sobre a armadura de Deus. O pastor Gil está afiado já para começar a terça-feira que vem, Romanos, então não podemos mais passar. Semana que vem também, na terça que vem, já é reunião de membros, né? A gente já vai entrar já em outro mês e fica mais fácil assim. Pois bem, irmãos, quem pegou desde o começo, acredito que tenha aprendido pelo menos alguma coisa dentro dessa carta. Em tudo para nós serve de aprendizado. Se você não aprendeu nada dessa carta aos Efésios durante esses 2 meses, você aprendeu pelo menos ter paciência de me ouvir. Já está valendo. Então durante esses 2 meses, a gente tentou entender dentro da palavra de Deus o que levou os cristãos de Éfeso a se distanciar de Deus, a abandonar o seu primeiro amor, a sua
primeira caridade. Dentre esses 6 capítulos escritos por Paulo àquela igreja, a gente já entendeu que é conselhos de Paulo, conselhos para que eles não viessem a se afastar de Deus, mas ao contrário, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida perto de Deus, viver uma vida de intimidade com Deus. Nós paramos na semana passada, aqui no versículo de número 12, né? É isso, e hoje nós vamos entrar no versículo de número 13, que diz assim: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O apóstolo Paulo, a gente terminou aqui falando que a gente não pode compartilhar ou compactuar com as coisas do mundo, né? A gente lê um texto aqui em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que é condenável não apenas quem pratica tais obras, mas quem também consente com quem pratica. E uma das coisas que Paulo diz é que tudo será esclarecido, que tudo será manifesto, que um dia aquilo que está oculto vai ter que arrumar uma maneira de aparecer, porque tudo será como uma luz. Hoje, para Deus, todas as coisas já é como uma luz. E Deus vê tudo e Deus sabe de tudo. Mas um dia será revelado, né, acredito que a todos, que a luz vai manifestar e condenar, né, aquilo que estiver errado e oculto será condenado e será, como diz Paulo, manifesto. Então, sabendo, entendendo que tudo será manifesto e condenado pela luz, Paulo dá mais um conselho: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é que Cristo vai me esclarecer, pastor? Cristo vai me esclarecer o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, quando eu vou poder agir e quando eu não vou poder agir. Quem anda sem esse esclarecimento, anda tropeçando, anda caindo. Outros, eles mesmos já deixaram a luz apagar pela mente que já está cauterizada e continua fazendo o errado, pensando que está certo. Na verdade, tem pessoas dormindo, como diz aqui, e tem pessoas que a Bíblia está dizendo aqui: desperta, ó tu que dormes primeiro, e depois ele diz: levanta dentre os mortos. Então, tem pessoas que estão, podemos dizer, em um grau de dormência, talvez não tão grande, mas tem umas pessoas que já estão talvez desacordados, né, no sentido espiritual, já não está conseguindo ver nada, já não consegue enxergar as suas falhas, já não consegue enxergar os seus próprios defeitos, o seu próprio erro, e está caminhando de qualquer maneira e está achando que isso tudo está normal. Quando a Bíblia diz que a luz tudo esclarece, irmão, quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais nós vamos conseguir ver as nossas falhas. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais nós vamos conseguir ver os nossos pecados. Quanto mais perto de Cristo estivermos, mais nós vamos estar vendo as nossas fraquezas. Porque perto de Cristo, a luz que clareia em nós, nos dá a entender: Jesus é realmente santo e eu perto dele sou realmente pecador. A pessoa que se distancia de Cristo, que está longe de Cristo, são as pessoas que talvez pensam que são mais santos. São as pessoas que talvez pensam que são mais corretos. Porque, na verdade, está no escuro e não consegue ver a sujeira que está ali ao seu redor. Foi o que aconteceu com aquela mulher que perdeu a dracma, por exemplo. A mulher que perdeu a dracma pensou que estava tudo normal, até ela passar e conferir quantas dracmas tinha. Quando ela foi conferir quantas dracmas tinha, ela percebeu que ela tinha perdido uma dracma. E quando ela percebeu que ela tinha perdido uma dracma, o que ela fez? Ela acendeu a candeia. E quando ela acendeu a candeia, ela percebeu que a casa dela estava suja. Então, na verdade, essa mulher não tinha perdido apenas algum valor.
em dinheiro. Essa mulher ela já tinha perdido a claridade da sua casa. Essa mulher ela já tinha perdido a organização da sua casa. A casa dela estava uma bagunça e ela não tinha percebido isso. Às vezes Deus permite, irmão, que a gente perca algumas coisas em nossas vidas, mas a intenção de Deus talvez é consertar outras que a gente já perdeu, mas talvez ainda não tinha percebido. A mulher tinha perdido a luz, a mulher tinha perdido a organização, isso ela não tinha percebido. Quando ela perdeu uma dracma, ela parou e pensou, opa, perdi algo aqui. Às vezes a gente perde, pastor Ivanildo, algo moral e não percebe. Às vezes a gente perde algo espiritual e não percebe. Aí Deus permite uma perca na nossa vida material, para a gente ir e entender que a gente perdeu outras coisas, e quando a gente vai buscar, a gente acaba encontrando. Então, para esta mulher, na verdade, a perca para ela foi ganho, porque ela começa a parábola com lamparina apagada, ela começa a parábola com casa suja, e ela começa a parábola com uma dracma perdida. Ela termina a parábola com a dracma encontrada, com a casa limpa e com a luz da sua casa acesa, né? Então, às vezes, você está pensando que você está perdendo, mas é uma forma de Deus trabalhar na sua vida. Às vezes, as percas na nossa vida são também para ganhar. Então, vamos lá, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos lá, senão a gente não consegue terminar. Portanto, esse portanto aqui, irmão, é Paulo chamando a atenção. Ele está dizendo em outras palavras, preste atenção, vede prudentemente, ou vede cuidadosamente, como andais, não como nécio. O que é nécio? Tolo, ignorante, estúpido, né? Não como nécio, mas como sábios. O que o sábio faz? Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é esse remir do tempo, irmão? É aproveitar da melhor forma o seu tempo. Esse remir do tempo aqui, irmão, é você ter poder sobre o seu tempo. Porque nós estamos vivendo dias que, em vez de nós ter poder sobre o tempo é que está tendo poder sobre nós. Em vez de nós administrar o tempo, às vezes é o tempo que está nos administrando. Porque às vezes a gente fala assim, eu não fiz isso porque não deu tempo. Então é o tempo que está te administrando, é o tempo que está te dirigindo. Você leu a Bíblia hoje? Não li porque não deu tempo. Então não é você que está administrando, é o tempo que está te administrando. E você já percebeu que tudo que a gente vai fazer para Deus, irmão, e não faz, a gente, a nossa própria consciência, pastor Gil, parece que da própria consciência já sai uma desculpa. E o pior é que a gente mesmo acredita nela. É automático. Não deu tempo, eu não fiz porque não deu tempo. E a gente mesmo acredita que não deu tempo. Mas a gente não para perceber, não é que não deu tempo, é porque eu não consegui administrar de uma maneira correta o meu tempo. Então, quando a Bíblia fala remindo o tempo, aproveite melhor o seu tempo. Administre bem o seu tempo. Tenha controle sobre o teu tempo. Se você ler Eclesiastes capítulo 3, vai dizer, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aqui eu aprendo uma coisa importante. O problema não é o tempo. O problema é você ter propósito. Tudo que você tiver propósito para fazer, o tempo vai dar para você fazer. Porque você vai administrar. Então aquilo que eu não faço não é por falta de tempo. Aquilo que eu não faço é por falta de propósito. É porque eu não tinha propósito em fazer. Porque se eu tiver propósito em fazer, o tempo vai dar, porque são 24 horas para nós administrarmos. Mas se você deixar o tempo te administrar, irmão, vai assim, vai passando. Os dias
A Bíblia já diz, Jesus já diz que nos últimos tempos os dias serão abreviados. A gente realmente vê que é abreviado. Né? Que passa, o dia amanhece, daqui a pouco já está chegando a tarde, e à noite a gente fala assim, se eu brincar eu não faço nada durante o dia, porque está passando muito rápido. Então, Deus, Ele nos limitou em horas, Deus nos limitou em minutos, Deus nos limitou em segundos, justamente para nós conseguirmos administrar. Você já pensou? Porque para Deus não há tempo, irmão. Deus é eterno. Deus não tem contagem de tempo como nós. O tempo de Deus é eternidade. Mas Ele fez isso para nós justamente para nós podermos administrar. Se nós não sabemos, pastor Gil, administrar um tempo, que isso é coisa terrena, como que nós administraríamos uma eternidade? Porque quem não sabe administrar um tempo, irmãos, está correndo o risco de não conseguir chegar na eternidade. Porque às vezes é por isso que a Bíblia fala, sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Talvez isso serve para tudo, até para o nosso tempo. Seja fiel nas 24 horas que você tem no dia, que é um presente que eu estou te dando. Porque no final eu vou te colocar sobre uma eternidade, que não vai ter tempo. Você vai estar sempre comigo, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais tristeza, você não vai ter mais pranto. Você vai ter a eternidade, somente para me servir, somente para mim adorar. Então, irmão, administre bem o seu tempo. Administre bem aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. E nunca disse não deu tempo. Talvez você vai dizer assim, eu não tive propósito. Se você tiver propósito, com certeza você vai conseguir fazer. Você já pensou se a gente fosse dar para Deus o dízimo do nosso tempo? Por dia. 2 horas, 24 horas, 6, 12, 24. Se nós fosse dar para Deus o dízimo do nosso dia, nós teríamos que entregar para Deus todos os dias 2 horas e 24 minutos. O dízimo do dia. Pastor, como que eu faço isso? É orando, ora por um tempo, lê a Bíblia por um tempo, cante louvores por um tempo. Mas nós estamos custando conseguir ficar na igreja 2 horas, irmão. E se fosse para entregar a Deus todo dia? Às vezes a gente chega às 7h30 ou quase 8. E se passar 5 minutos a gente já entra em desespero. Irmão, nós temos que deixar de viver no automático. Eu já percebi, em todo lugar que a gente passa, a gente percebe. Você já percebeu que pode estar aquele avivamento, mas na hora que passa das 9, o irmão perde a unção? Perde a bênção, perde a unção. Fala, acho que ele é limitado pelo relógio, mas Deus não, irmão. Então tem pessoas que perdem, irmãos, a bênção, por estar limitado no seu próprio tempo, dentro de si mesmo. Mas nós não podemos seguir uma vida de uma maneira que a nossa mente vem arrumar desculpa de às vezes nos distanciar do Senhor. Hoje eu tive tantas coisas para fazer que nem deu tempo de eu ir no culto. É como Marta e Maria, por exemplo. Jesus chega na casa de Marta e Marta vai lavar vasilha. Marta vai limpar a casa. Marta vai fazer as coisas do lar. No outro dia, irmãos, ela ia ter que fazer tudo de novo. Então o serviço, irmão, não acaba não, principalmente para a mulher. Ela suja a panela hoje com feijão, amanhã, aí todo mundo almoçou, ela vai lá e lava. Quando é amanhã, ela suja de novo. Aí todo mundo almoça, vai lá e lava. Então, todo dia tem. E às vezes, irmão, a gente perde tantas bênçãos por deixar de fazer algo para Deus e fazer algo que a gente já faz todo dia.
para nós mesmos. Por isso que Jesus repreendeu Marta: você está afadigada, Marta, e ansiosa com tantas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, né, que é estar aos meus pés. Irmão, não que você tenha que deixar de trabalhar, mas acho que você precisa trabalhar um pouco também o seu espiritual. Tem pessoa que fala: não tem tempo para nada, trabalho dia e noite. Mas como que está a sua comunhão com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Às vezes trabalha muito, adquire muitas coisas aqui, mas acontece como aquele dono da vinha que plantou com fartura, né, e deu muito. Ele falou assim: vou ter que fazer um celeiro maior, porque a colheita foi grande. Fez um celeiro maior, colheu, colocou tudo dentro do celeiro e disse assim: agora, alma, descansa, folga. Aí ele ouviu uma voz: louco, se te pedir a tua alma hoje, para quem será? Então tinha feito tudo para aqui para baixo, mas não tinha feito nada para cima. Paulo disse a Timóteo que bom é guardar o depósito para com Deus. Sabe qual foi o maior arrependimento de Salomão? Se você ler o capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz assim: fiz para mim isso, fiz para mim aquilo, adquiri para mim riqueza, adquiri para mim casas, adquiri para mim gados, adquiri para mim isso, adquiri para mim aquilo. E para Deus? Aí sabe o que ele chega à conclusão na vaidade? Aí agora eu percebi que tudo é vaidade e aflição de espírito, e que não tem proveito nenhum. Aí sabe o que ele está dizendo? Não adiantou nada. Vai ficar tudo aí. Eu estou partindo já, eu estou sabendo que eu estou indo. Não adiantou nada eu fazer tudo isso. Podia ter gastado mais do meu tempo servindo a Deus, estando na presença de Deus. Então, irmãos, aprenda a administrar bem o seu tempo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe de todas as nossas necessidades, irmão. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Eu tenho certeza que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Vamos lá, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, ou a vontade do Senhor. Pastor, eu não sei qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmão, você não pode perder o senso primeiro da salvação. Você não pode perder a consciência de que você é salvo. O principal propósito de Deus na sua vida é te salvar. E se Ele te salvou, qual é o segundo propósito de Deus na minha vida, pastor? Ganhar pelo menos mais um. Estar na casa dele adorando o nome dele. Se a gente não fizer isso, irmão, eu aceito Jesus e Jesus me leva logo. O que eu vou ficar fazendo aqui? Já aceito Jesus, já me leva. Eu vou ficar fazendo aqui o quê? Você crente na igreja para os irmãos ver? Não, irmão. Deus, nós aceitamos Jesus, nós não podemos perder a sensibilidade de qual seja a vontade de Deus para nós. Jesus te alcançou, Jesus te encontrou, a primeira vontade de Deus, porque Ele queria te salvar. Ele te encontrou e te salvou, então Ele quer que você faça algo também para Ele. Vamos lá, se eu não me engano é 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: vós sois a geração eleita, escolhida, sacerdócio real, representante de Deus, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que Deus me salvou, pastor? Para que eu fui eleito? Para que eu sou representante de Deus? Para que eu fui adquirido? Para anunciar as virtudes dele. Ele me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. O que eu devo fazer? Ir lá nas trevas e anunciar: Jesus me tirou daí e me colocou na sua maravilhosa luz. Mas quem é Cristo para você? Você vai ter algo para contar. Você vai anunciar as virtudes de Cristo. Por isso que é as virtudes, porque ele não é limitado. Jesus perguntou aos discípulos assim, por exemplo: quem os homens aí estão dizendo que eu sou? Aí Pedro diz assim: uns estão falando que é Jeremias, outros estão falando que é Elias, outros estão falando que é profeta. E vós? Jesus mudou a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro: não foi nem carne e sangue que te revelou, mas foi Deus que está no céu. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, Deus te anunciou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te revelou isso aí. Você percebeu que em cada livro da Bíblia, a gente poderia até anotar e falar, mas talvez não convém. Em cada livro da Bíblia, Jesus é conhecido de uma maneira. E cada maneira que alguém fala de Jesus está falando sobre uma virtude dele. Se você perguntar, por exemplo, Isaías, quais são as virtudes de Cristo? Aí Isaías, no capítulo 6, e no versículo 9, vai dizer assim: ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. O que mais, Isaías? Ele é o Emanuel, que é Deus conosco. Então, isso são virtudes de Cristo. Você vê que nos evangelhos, cada evangelista apresenta Jesus de uma forma. O detalhe é para quem eles estavam escrevendo, para que eles pudessem entender, não é isso, pastor Gil? Entender bem quem é que eles estavam apresentando, e dentro da apresentação, ele estava apresentando a virtude de Cristo. Todos nós, se perguntar cada um aqui, talvez cada um vai falar uma virtude diferente. Perguntar: quem é Jesus para você? Jesus, se você perguntar para Lázaro, Jesus é aquele que ressuscita depois de 4 dias. Se você perguntar para o leproso, Jesus é aquele que me limpou. Se você perguntar para o cego, Jesus foi aquele que me deu a visão. Tudo isso é virtude. Então, aquilo que Jesus fez na sua vida serve de testemunho para você anunciar para quem está nas trevas. Então, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Não sejais insensatos. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que já perderam até a sensibilidade daquilo que Jesus já fez por ele. Não sei se você estava no dia lá no discipulado, que o irmão lá meio doidinho falou assim: Jesus não fez nada por mim. Aí eu só falei com ele assim: você está respirando aí? Ele: tô. Você está ouvindo? Tô. Você veio aqui andando? Vim. Você está enxergando? Então como que Jesus não fez nada por você? Pastor, mas isso é normal. Isso não é normal não. Se você ler Atos 17, 25, está escrito que é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E no versículo 28 está escrito assim: e nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus já fez muita coisa hoje para nós, irmão. Nós já amanhecemos, nós levantamos, nós acordamos com saúde. Então, não podemos perder essa sensibilidade, né, daquilo que Deus já fez por nós. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, não embriagueis.
Esse vinho aqui, irmão, que em contenda que Paulo está falando, só está falando, é uma figura de linguagem. Porque você viu alguma pessoa embriagado dizer que está errado? O camarada bebe, pastor Ivanildo, fica embriagado, briga com todo mundo, mas ele não aceita que ele está errado. Não, eu estou certo. Tem muitas pessoas desse jeito, irmão. Embriagado já com o pecado, está vivendo uma vida errada, mas para ele está tudo normal. Para ele está tudo certo. Para ele errado é quem está pregando a palavra. Fica pregando esse negócio aí, falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é ele que está errado. Mas por quê? Embriagado. Né? Já está embriagado pelo pecado, embriagado pelo seu próprio erro, embriagado nas suas próprias decisões, embriagado no seu próprio orgulho. E ninguém está certo, só ele. Aí Paulo falou com Timóteo que isso é mente cauterizada. O embriagado, irmão, a mente dele cauteriza. Naquele momento de embriaguez, não sei se posso dizer assim, pastor, aquele momento de embriaguez, a mente dele está cauterizada. Porque no outro dia ele vai lembrar, nossa, eu fiz uma burrada ontem. Mas no momento que a mente está cauterizada, tudo ele está fazendo, É por isso que você vê muitas pessoas, irmão, vivendo de qualquer maneira e está achando, não tem problema não. Estou indo na igreja, daqui a pouco a gente vai falar sobre a predestinação, e tem pessoas que não estão predestinadas para ser salvo. Posso fazer tudo. Infelizmente é porque sua mente já está cauterizada. Vamos ler o que Paulo diz a Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 4, só o versículo 1 e o versículo 2. Primeira Timóteo 4, 1 e 2, pode ler. Irmãos, quem que está falando aqui? Quem que está falando, irmãos? Quem está falando é o Espírito. O que é apostasia, pastor? Apostasia é negar a fé. É negação. É isso mesmo, pastor? Negou a fé. Apostatou. Então quem diz? O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Espera aí, mas se eu já sou predestinado para a salvação, como que o Espírito Santo está falando que alguns vão se apostatar da fé? Apostatou da fé, irmão, perdeu a salvação. Mas espera aí, eu não sou predestinado? Então a doutrina da predestinação não encaixa em lugar nenhum na Bíblia. A Bíblia sempre vai falar o contrário. Então o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E quando eles se apostatam da fé, o que acontece? Primeiro, dá ouvidos a espírito enganadores. E o que mais? E a doutrina de demônios. Irmão, há muito espírito enganador. E tem muita pessoa dando ouvido ao espírito enganador. Irmão, há muitas doutrinas de demônios. E tem muitas pessoas andando, vivendo, aceitando e ouvindo doutrina de demônios. Por quê, pastor? Apostatou da fé. Porque antigamente, irmão, se pregava a palavra, a pessoa aceitava pela fé, cria pela fé. Agora hoje não, irmão. Se eu não abreviasse a minha vida, Jesus nem disse porventura acharia salvo, porventura acharia fé na terra, justamente por causa disso. Justamente por causa da apostasia. Hoje,
a pessoa está enfermo, a primeira coisa que ele faz não é pedir alguém para orar. A primeira coisa que ele faz é ir ao médico. Pastor, é falta de fé ir ao médico? Talvez nem seja. Mas o primeiro lugar que você tem que procurar não é o médico. Primeiro lugar, a primeira pessoa que você tem que procurar é Jesus. Ou oração de alguém. Porque isso, irmão, você pensa que isso não vai ajudando a diminuir a nossa fé, né, pastor? Vai. Aí eu estou com a cabeça doendo, mas eu tenho R$5 aqui, vou comprar uma dipirona ali. Pronto, às vezes podia economizar os 5 com uma oração, né? Ficar com os 5 lá e dele de oferta na igreja ainda. Então isso, irmão, vai diminuindo a nossa fé. Aí eu não creio que Deus cura mais não, porque tem tempo que eu não vejo um milagre. Tem tempo que eu não vejo. Irmão, tem pessoa doente às vezes que a gente nem sabe. Porque, como diz a Bíblia, comunicai com os santos a vossa necessidade. Não vou falar não, porque a pessoa vai espalhar que eu estou doente. Irmão, você tem que ter pelo menos alguém que você confia. Então, nós não podemos perder a nossa fé. Nós vamos falar de Paulo daqui a pouco aqui, o que ele fez com a fé dele. Dentro da predestinação, nós vamos falar aqui um pouco sobre Paulo. Então, para de dar ouvido, irmão, espírito enganador e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A mente está anestesiada. Essas pessoas que você vê falando aí, o que que tem fazer isso? O que que tem fazer aquilo? Isso não tem importância não, cuidado, irmão. É melhor você ser crente e alguém olhar para você e dizer, é quadrado, olha lá, ó. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É melhor você errar por excesso de zelo do que você errar por ser relaxado. Então, cuidado de quem você ouve, cuidado, conselho de quem você está ouvindo. Vamos lá então. Não embriagueis com vinho, que é a contenda, enchei-vos do Espírito Santo. Fala entre vós com salmos, que é oração em forma de canto, hino, cântico espiritual, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Tudo que acontece, irmão, nós precisamos dar graça, porque Deus não perde o controle de nada. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. O que é sujeitar, pastor? Simples, obedecer. Se você percebeu que a pessoa é de Deus, ouve o conselho. Porque tem pessoa preferindo buscar conselho no mundo do que conselho na igreja. Às vezes a pessoa está com problema no casamento, em vez dele vir para a igreja buscar de Deus, ele conta para o vizinho, conta para um amigo lá fora, o amigo vai falar o quê? Meu filho, larga aquele homem. Ou larga aquela mulher que não é vontade de Deus, né? Então, você tem que obedecer, você tem que se sujeitar, você tem que aceitar conselho de quem está preparado para te aconselhar. Você perceber que a pessoa tem temor de Deus, né? Ouve conselho, que é bom. Agora, se você pedir um conselho para um ímpio, irmão, antes de você pedir o conselho para o ímpio, se você estiver em casa, sente para não cair, olha no espelho e diz assim, peraí, eu lá vou pedir conselho para fulano, eu estou pior do que ele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então, se você pensar de pedir conselho para um ímpio, irmão, vai na frente do espelho e fala assim, peraí, eu estou pior do que ele. Se eu estou querendo pedir um conselho para alguém que não é salvo, como que eu estou então? Estou pior do que ele. Então, cuidado com isso aí, irmão. Vamos voltar lá no capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 diz assim, ó, a gente já leu. Aqui, irmão, está falando sobre a igreja, tá? Porque esse capítulo, esses versículos aqui, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, e Romanos capítulo 9, esses dois textos são a base para os hereges.
da doutrina da predestinação. Se você ler, então, esses versículos aqui a partir do 3, se você ler Romanos 9, são onde os hereges pegam para pregar a doutrina da predestinação. Mas nós precisamos entender o contexto e como que está sendo escrito. Primeira coisa, aqui o apóstolo Paulo não está escrevendo para uma pessoa. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para um corpo. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja. A carta não está endereçada de uma forma individual. A carta está endereçada a uma igreja, a um corpo. Aqui já diz, a bênção de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. A Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então presta atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, não fala nunca aqui no singular, sempre no plural. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então presta atenção. Enquanto eu estiver em Cristo, eu estou sendo abençoado. Enquanto eu estiver em Cristo, está chegando para a minha vida bênçãos espirituais. A partir do momento que eu desviar, não estiver mais em Cristo, Deus também já não tem compromisso comigo. Então aqui a gente começa a desligar a doutrina da predestinação do nosso meio. Porque aqui está falando para um corpo. Se eu desviei, eu faço parte do corpo? Não. Se eu não estou mais na igreja servindo a Deus, eu faço parte do corpo? Não. Predestinação, só para você entender, nunca é aplicado à pessoa de uma maneira individual. Predestinação é aplicada sempre à igreja, sempre aplicada ao corpo. O corpo, que somos nós, do qual Cristo é o cabeça, o corpo é predestinado para ser salvo. A igreja, enquanto nós estivermos na igreja, servindo a Deus, nós somos predestinados para ser salvo. A predestinação não é para mim, a predestinação é para a igreja de Cristo Jesus. É como se fosse, como quando a Bíblia diz que Jesus desceu, nas partes de baixo ele levou o cativo e o cativeiro, Ele levou Abraão, que era como se fosse uma gaiola, e ele levou quem estava dentro da gaiola, que eram aqueles que tinham morrido, com Deus, tinha aceitado, tinha comunhão com Deus, levou tudo. Então Deus, a arca, sim, e a igreja, a arca inclusive quem entrou, e sim, quem não quis entrar, irmão, morreu do lado de fora. Então entenda isso, a igreja de Cristo é predestinada à salvação. Não sou eu que sou predestinado à salvação, é a igreja. Porque se eu deixar de ser igreja, eu deixo de ser salvo. A Bíblia até fala sobre os membros do corpo. Se o seu dedo apodrecer, se um dedinho aqui apodrecer, e você não cortar ele, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer o outro, ele vai apodrecer o outro, ele vai apodrecer o outro, vai apodrecer a mão, e só vai contaminando o corpo, irmão. Então, por exemplo, pastor, uma pessoa foi excluída, deixou de fazer parte do corpo. A pessoa foi desligada, deixou de fazer parte do corpo. Se ela voltar, aí ela volta a fazer parte do corpo de novo. Mas enquanto está fora, irmão, não existe salvação. Então vamos lá. Como também nos elegeu? O que é eleger, irmão? Escolher. Tem tantos candidatos, você escolhe um. Então era assim, nós estávamos lá no mundo, com quantos milhões de pessoas? Deus me escolheu, ou Deus me chamou, e nós estamos aqui. Mas só que, por exemplo, a gente pode usar até a política mesmo, que é uma coisa tão simples a gente falar sobre isso. Você elegeu um vereador, ele chega lá e entra numa corrupção. Eles têm direito de
Eles juntam lá e como que faz? Vereador é impeachment também? É esse termo aí que usa. Eles vão lá e você não agiu certo, vou cassar o seu mandato. Cassou o mandato dele, perdeu. Então vamos lá, Deus nos escolheu, nos colocou aqui. Aí a gente vive de qualquer maneira, Deus falou assim, meu filho, eu vou cassar seu mandato. E já tem outro para colocar no seu lugar. Foi o que ele falou com Saul. Saul, eu já tenho um melhor do que você. Não pensa que você é o bonzão não, que eu já tenho um melhor do que você para colocar no seu lugar. Então, irmãos, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Onde que ele nos elegeu antes da fundação do mundo? Na cruz, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, a cruz já estava preparada para Cristo. Cristo já estava vendo a igreja, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. Irmão, não tem como encaixar predestinação aqui. Olha bem, ele nos elegeu nele, agora presta atenção, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A pessoa, irmão, não é santo. Estou predestinado para ser salvo. Não, irmão, ele nos elegeu nele, para que fôssemos santos. Nós precisamos estar nele. Quem não está nele, você já viu alguém ser santo sem estar em Cristo, irmão? Não tem como, até porque a santidade não é minha. A santidade é eu estar perto dele. Eu estando perto dele, a santidade dele, irmão, vai respingar em mim. Mas se eu estiver distanciado de Jesus, irmão, não tem como. Então ele nos elegeu nele, para que fôssemos santo e irrepreensível. Tem muita gente perdida, coitado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deixa de ser santo e irrepreensível não para ver. Vamos lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Tudo, irmão, é através de Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? Consentimento, concordância. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles em si concordaram. Vamos salvar a humanidade. Através de quem? Vamos salvar a humanidade através de Cristo. Através de Cristo, nós vamos edificar uma igreja. E esta igreja, ela aqui antes de você ir lá, Jesus, esta igreja, ela já está predestinada para ser salva. Concordado? Concordado. É por isso que a Bíblia diz que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Porque no céu, irmão, não há discordância. Em momento nenhum. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler Mateus 24? Versículo 13, lê mais ou menos do 10 até o 13. Achou? Vamos ler rapidinho que o tempo já se foi. Então não é aquele que ia aceitar Jesus apenas? Então não tem uma vez salvo, salvo para sempre. É aquele que permanecer até o fim. Paulo falou com Timóteo, nos últimos tempos, nos últimos dias,
serão dias trabalhosos, porque haverá homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, sem afeto natural, irreconciliável, sem misericórdia. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. O negócio, irmão, não é nem chegar, o negócio é permanecer. O negócio, irmão, não é aceitar Jesus. O negócio é aceitar e ficar. E permanecer. Irmão, se todo mundo que aceitou Jesus em Molevade, aqui, caberia aqui? Não caberia em igreja nenhuma, irmão. Então o negócio não é vir, irmão, o negócio é permanecer. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. É Bíblia, irmão. Não é achismo de homem. Né? É Bíblia Sagrada. Vamos ler 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Pode ler mais, até o 9. Ah, tá. Alcançando o fim da vossa fé. Negou a fé, irmão? Negou a Cristo? Apostatou da fé? Como que vai ser salvo? Então é o fim. Alcançando o fim da vossa fé. A salvação da alma. Sabe a pessoa que foi mais feliz do mundo, irmão? Aquele ladrão da cruz, que aceitou Jesus como Salvador no último momento. Aquele ali não precisou fazer nada. Só creu, aceitou Jesus e morreu. Pronto. É bem-aventurado, né? Não precisa fazer nada. Aceitei Jesus, tive fé, confiei, criei. Pronto, já morri logo também, senão... Perigoso ainda... Até pregado aqui na cruz ainda dá uma desviada ainda. Então, irmão, é o fim. Alcançando no fim da fé, a salvação da alma. Paulo diz em Filipenses, irmão. Se Paulo falou isso, meu Deus do céu, imagina nós. Vamos ler Filipenses 3 e 12. Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado. Paulo diz assim, eu não alcancei ainda não. Mas não é predestinação? Não é uma vez salvo? Salvo para sempre? Então, e Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda não. Vamos ler aí. Filipenses 3 e 12. Aí pode ler o resto, prossigo para o alvo. 14. Lê o 13 e o 14, fazendo favor. Amém. Aí Paulo está dizendo assim, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para alcançar. Ele falou assim, as coisas que para trás ficaram, acabou. E você já percebeu aí que a salvação não é um presente, é um prêmio?
Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Pode ler, pastor. Antes subjugo meu corpo. Aqui, ó. 1 Coríntios 9, 27. Tá desligado aí? Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. 1 Coríntios? 9 e 27. Anota aí, irmãos. 1 Coríntios 9, 27. Ele fala assim, eu subjugo meu corpo. O que ele está dizendo? Eu nego a mim. Para que eu não venha pregar para vocês, ganhar vocês e eu mesmo ser aprovado, ser reprovado. Espera aí, pastor, mais uma vez salvo, não é salvo para sempre? As pessoas usam o texto de Paulo, falando que Paulo pregou predestinação. Mas se ele mesmo está falando, nem eu não sei, irmão. Nem eu mesmo não sei se eu vou. Irmão, a Bíblia, irmão, não deixa dúvida. O que traz dúvida somente de pessoas, somente de próprio homem. Quando Paulo disse, eu subjugo o meu corpo, ele está cumprindo, irmão, Mateus 16 e 24. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim, achá-la-á, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas espera aí, não uma vez salvo para sempre? Está predestinado? Então, irmão, não encaixa. Quer ver o que Paulo, qual foram as últimas palavras de Paulo? Lê aí, 2 Timóteo 4, versículo 7, versículo 8. A gente sabe até de cor, irmão, mas é bom ler para a gente explicar de uma maneira melhor, tá? 1 Timóteo 4, versículo 2 Timóteo, tá? 4, versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Só para você entender, irmãos, combati o bom combate. Ele está dizendo aqui, eu militei, entrei como um soldado de Cristo, guerriei, lutei. Ele está dizendo isso aqui, irmão, porque o inimigo fez tantas coisas com Paulo, e ele diz aos Coríntios, eu sofri naufrágio, Deus me livrou da boca do leão, serpente me picou, me esbofeteou, fui esbofeteado. Não, foi tantas coisas que ele passou, aí ele está dizendo aqui, Timóteo, só tem uma coisa que o inimigo não conseguiu fazer, tirar a minha fé. A minha fé eu guardei. O que a gente falou poucos minutos antes aqui? Apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Tudo que o inimigo faz, irmão, não pensa que é por sua causa, é por causa de Cristo. Tudo que ele faz com você é com a intenção de que você negue a Jesus. Aí Paulo diz assim, ele fez tudo o que ele quis comigo, que Deus permitiu, mas uma coisa ele não arrancou de mim, a minha fé. Eu guardei a minha fé. Agora sabe o que é mais interessante? Versículo 8. Como que o versículo 8 começa? Não é antes? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada.
Então não foi desde quando ele viu a luz, né? Jesus apareceu para ele, porque ali, irmão, Jesus apareceu, mas ele podia desviar ainda. Mas agora ele está sabendo que ele já está indo para encontrar com Cristo. Ele falou assim: Timóteo, eu estou indo, e agora eu tenho certeza da minha salvação. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual me dará o justo juiz. Aí ele está dizendo, não somente a mim, se vocês também perseverar até o fim, meu filho, você também vai ter uma coroa. Ele também dará uma coroa para você. Irmão, a doutrina da predestinação, ela só serve para uma coisa: esfriar sua fé. Porque quem ouve e acredita na doutrina da predestinação, ele fala assim: eu não preciso ficar guardando o primeiro amor, mas não, eu já sou salvo, já sou predestinado, para que eu vou ficar obedecendo, servindo a Deus? Então a doutrina da predestinação só serve para te fazer esmorecer na fé. Só serve para fazer você desviar. Então desvia não, irmão. Fica firme. Porque não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre não, viu? Cuidado, que o inimigo está fazendo de tudo para que você perca a sua salvação. E só para terminar, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e aqui vai falar sobre toda a armadura de Deus. Portanto, tomai. O que é esse tomai? Tome posse. A armadura está disponível, mas às vezes a gente não toma posse dela. Então, tomai, está disponível, tome posse, para que possais resistir, para que possa estar preparado, e havendo feito tudo, ficar firme. Irmão, nós nos alistamos em um exército e nós estamos numa batalha todos os dias. Todos os dias nós estamos nessa batalha. E cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é cingir? Cingir é preparar. Eu disse aqui uns dias desse atrás, como que eu vou estar preparado para a mentira? Sabendo o que é a verdade. Se você souber o que é a verdade, a mentira vai chegar, mas não vai ficar. Porque você já conhece a verdade. Então, preparando a sua vida com a verdade. O que é a verdade, pastor? Eu já disse que há 4 verdades na Bíblia. A primeira, Daniel disse, Deus é a verdade. A segunda verdade, Jesus disse no capítulo 14 de João e no versículo 6, eu sou a verdade. A terceira verdade, Jesus disse no mesmo capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. E a outra verdade, a quarta verdade, que as 4 concordam como se fosse uma só. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então viva na verdade, ande na verdade, se prepare com a verdade, porque a mentira nunca vai conseguir te atingir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, continue abençoando no nome de Jesus. Amanhã tem ciclo de oração com os